Será que é o frio ou é o trânsito que está trabalhando um pouco hoje? O trânsito, né? O Evangelho da noite é a parábola do filho pródigo. E disse um certo... O homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer de necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: Pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comemos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-lhe perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, viu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio meu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o seu pai rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Lucas 15, 11 e 32. É isso aí. Parábola do filho pródigo, né? Eu combinei com o Cláudio, ele vai fazer um Pix agora de R$10.000 para quem responder, para quem souber o que quer dizer pródigo. O Cláudio já está celular na mão. Acabou batendo. Ninguém sabe, tá vendo? Perdido. Perdido. O que mais? Ingrato. Ingrato. O que mais? Quem vai chutar? Desviado. Gente, é curioso. A gente passou tantos anos diante e ninguém teve curiosidade de investigar o que quer dizer pródigo. Pródigo não quer dizer nada além de gastador, esbanjador. É o filho esbanjador, é o filho gastador. Porque ele pegou toda a herança dele
Dilapidou com meretrizes, bebidas, experiências sensoriais, conheceu a miséria. Qual dos dois filhos pode servir de exemplo para a gente nessa história? Os dois, é isso? Qual dos dois você acredita que tenha evoluído mais? O outro continuou lá naquela brecha, como uma ave, sabe, dentro do ovo, dentro daquele mundinho pequeno. O outro não se conformou, não. Eu quero quebrar esse ovo. Eu quero conhecer, quero passar por experiências diferentes. Quebrou a cara, mas voltou transformado. Voltou com o quê? Com conhecimento. Isso. Não é curioso isso? A gente é levado, quase que convencido, a pensar que o correto foi o outro. O outro foi um cagão. Né? Não é isso? Eu não tenho outro nome para isso. O outro não, ele deu cabeçada, ele bateu, ele aprendeu, ele sofreu, ele passou por um processo de expansão da consciência, de crescimento, e ainda quis voltar como servo. E voltou humildemente, olha, vou trabalhar aqui de empregado, tá? Só para comer aquelas bolotas de porco. Né? Curioso que no budismo, nos sutras de Lótus, tem uma história muito parecida. No budismo, a gente está falando de uma tradição religiosa, ou de ensinamentos, vamos dizer assim, que a religião vem depois dos ensinamentos de Buda. Né? Ensinamentos que foram trazidos 300 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo. Mas uma história muito parecida que Buda contava. A história do filho pobre. Pobre vocês sabem o que é, né? Sabe? Aí todo mundo sabe, né? Então, o filho pobre é o seguinte: é um filho que abandona o pai, que quer conhecer o mundo, e foge de casa, muito novo ainda, não tinha noção das coisas, não tinha noção do que ele tinha, mas eu quero conhecer o mundo, e foi. E foi para regiões muito distantes, e o pai ficou inconformado. O pai gostava muito do filho. E empreendeu todos os esforços possíveis para procurar esse menino, e nada de achar esse menino. E esse menino, longe do pai, começou a experimentar todo tipo de sofrimento. Conheceu a miséria profundamente, as dificuldades, falta de tudo, humilhações, isso, aquilo, outro. Transformou-se num andarilho, num coitado. Até que chega na cidade do pai, onde o pai é praticamente dono de tudo. Ele chega na cidade, o pai vê ele e o reconhece. Ele vê o pai, mas não conhece o pai. E o pai, com medo de se identificar como o pai e ele ficar assustado e ir embora, o que o pai fez? Chamou os empregados dele e diz o seguinte: olha, chama aquele rapaz, oferece um trabalho para ele, para trabalhar comigo. Eu vou dar as funções mais humildes para ele. O rapaz não tinha para onde correr, passando fome, andarilho, aceitou limpar os estercos, né, das propriedades do pai. E o pai o observava. E aos poucos o pai foram dando funções melhores. Vai limpar as carruagens agora. Agora você vai cuidar daquilo ali, daquilo outro. Daqui a pouco o pai falou: olha, agora você vai administrar toda essa propriedade. O pai sabia que ele era o filho e o filho não sabia que era o pai. Daqui a pouco ele não cabia em si, não. Isso que homem bom que eu encontrei, que eu conheci, que homem maravilhoso. Está me dando tanta oportunidade, transformando tanta minha vida, né? Que homem é esse, meu Deus do céu? E daqui a pouco o pai já estava dando intendência cada vez maiores a ele. Ele já cuidava dos negócios do pai.
nos negócios, fora da propriedade, se transformou num manager, um gerente de tudo, né? Aí, quando ele estava perfeitamente ajustado com tudo aquilo, o pai chegou e falou: sabe por que eu fiz tudo isso por você? Porque você é meu filho. Aí foi aquele júbilo, né? Porque ele não sabia que era filho, nem que tinha tanto dinheiro assim, tanto poder, e era dono de tanta coisa. E tem mais ou menos a história do filho pródigo. A gente não sabe o quanto a gente é rico, poderoso, grandioso, porque a gente está identificado com a miséria. A gente está identificado com pouco. A gente se contenta com besteira. Eu só preciso disso para viver. Então, isso é pobreza. Pobreza é você se identificar com esse pouco, sendo que a verdadeira prosperidade é você entender a abundância que existe no teu ser. O quanto ele é abundante. E esse pai que está sempre colocando você, oportunidades para você crescer, para você se desenvolver, para um dia você reconhecer o que você já é. Então, a gente não está no processo de evolução. A gente está no processo de desconstrução dessa identificação com o que a gente não é, para entender o que a gente é. Ele já, na história do filho pródigo, ele já era o filho do dono lá, né, o todo-poderoso. Mas ele quis sair. Aí ele fez o caminho de volta. Ele fez o caminho de volta para voltar aonde? Ser o que ele já era. Ele sempre foi aquilo. Essa é a condição humana. A gente faz um mergulho profundo nas camadas mais profundas da escuridão, da ignorância, dos abismos do nosso ser, para depois ter que fazer subir essa escada, fazer esse caminho de volta e descobrir o que a gente sempre foi. Mas para algum reconhecimento, desenvolvimento, né? Justamente isso. Então, as dificuldades, as frustrações, os obstáculos que a gente encontra, as experiências difíceis, tudo isso está relacionado a um processo que é individual. Cada um está dentro de um processo. Cada um está inserido dentro de um plano. Os espíritas dizem que esse plano foi traçado por você mesmo, antes de você vir ao mundo. Eu não vou contestar. Não tenho como provar, mas também não vou contestar, porque tem lógica. Faz sentido. Quando você cai em si, quando você volta para a casa do Pai, que é quando você se desencarna e vai entender o que você é, qual é a vida real mesmo, não a vida ilusória da matéria, a vida grosseira, onde os seus sentidos, né, eles não conseguem ter o alcance que deveriam. Então, quando você está livre da influência do corpo, da influência do mundo, e você se vê diante de si mesmo, na condição espiritual livre desses empecilhos, né, grosseiros da matéria, é óbvio que você vai pensar de outra forma, você vai entender a coisa de outro jeito. Então, não preciso voltar lá para me livrar disso. Resolver isso que está mal resolvido dentro de mim, isso que está provocando dores morais, isso que está me trazendo, enfim, essas coisas das quais eu me arrependo, as coisas que eu não consigo me perdoar, o mal que eu fiz a não sei quem, o bem que eu deixei de fazer. Eu quero ter a oportunidade de voltar lá, então eu quero construir uma história assim. E a gente constrói nossa história assim. Você vai lá, você vai casar com aquela chata, vai ficar 30 anos com ela. Está aproveitando a palestra para poder... Vai aguentar a chatice dela. Mas tudo isso tem uma boa causa. Tudo isso é para a sua evolução. Vai direto para o céu? Eu vou para o 7 para o céu.
Então, a gente passa por experiências que elas são voltadas para quê, gente? O ajuste do nosso ser, para a desconstrução daquilo que está errado dentro da gente. Porque quando existe aceitação, quando existe rendição, quando você deixa de brigar com a vida, de brigar com a realidade, de aceitar as pessoas como elas são, sem querer modificar ninguém, sem querer problematizar nada, ligando aquela famosa tecla, que eu não vou dizer aqui o nome dela, para tudo. Você vive uma vida em paz, tranquila e resolve muito rapidamente todas essas pendências. O problema nosso, a gente aprende isso no hinduísmo. O que é karma? Existe o Sanchita Karma. O que é o Sanchita Karma? Sanchita Karma é o karma de todas as tuas vidas passadas. É todo o acervo de coisas que existe no teu inconsciente que estão mal resolvidas e que numa vida só. Você nunca vai resolver isso nunca. Você vai precisar de várias. Então, esse é o Sanchita Karma. É um museu que existe dentro de você de coisas que você criou e que você vai ter que enfrentar um dia. Aí você vai nesse acervo, você separa algumas coisas, eu vou resolver essa parte aqui. Esse é o Prarabdha Karma. O Prarabdha Karma é a parte do karma que você construiu, vai construir uma experiência na vida para tentar resolver. Aí você vem para cá com esse Prarabdha Karma. Tem muita coisa lá para você, mas eu vou pegar essa parte aqui. Vou tentar resolver. Aí você vem e passa pelas experiências que você precisa passar para resolver isso. Pelo menos uma boa parte das coisas que estão mal resolvidas dentro de você, através da sua experiência de vida, você resolve. Mas aí tem o Agna Karma, que é aquele karma que você cria nessa vida. E esse karma que você criou nessa vida vai lá para o museu, para o Sanchita Karma. Então, percebe, gente, o que é karma? Karma é ação. Karma é ação. As suas ações constroem esse reservatório de coisas mal resolvidas na tua vida. Através da ação, que você, através de ações que você vai empreender numa nova vida, numa nova experiência, você vai resolver várias coisas, você vai se aliviar de muitas coisas. Mas essas ações também você vai construir, você vai errar, você vai se equivocar, você vai criar mais problemas. É evidente que o saldo é sempre positivo, viu, gente? A gente sempre sai daqui um pouco melhor, com karma um pouco menor. A gente sempre vai... Porque senão não haveria evolução, imagina só como é que pode. Então, como é que a gente acelera isso? De que forma a gente se livra das coisas que estão mal resolvidas dentro da gente? Estão relacionadas às culpas, arrependimentos, remorsos, frustrações, vergonhas, todos. Como é que a gente se livra disso? Fazendo o bem. Fazendo o bem. Jesus deu vários exemplos, a gente não para prestar atenção, né? A moça que se joga nos pés dele e chora e com as lágrimas lava os pés dele e joga perfume, enxuga com o cabelo. E a moça era uma prostituta. O fariseu olha para a cara de Jesus e fala, se ele soubesse quem é que está lavando o pé dele. Aí Jesus diz assim, muitos dos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. Olha que frase, isso não pode passar batido. Isso está relacionado ao quê? Ao nosso karma. Percebe? Mas a gente não para pensar na importância de amar. A gente tem sempre uma resposta emocional agressiva, uma atitude agressiva, um jeito de lidar com os problemas de forma agressiva. A gente só está criando karma, ao invés de estar resolvendo processos kármicos que poderiam estar sendo resolvidos, a gente está criando mais. Por que vocês acham que Pedro diz na carta de Pedro, né? Nas cartas de Pedro, ele dizia que... Tem carta de Paulo e de Pedro. Nesse caso é Pedro. Ele dizia que um bem cobre uma multidão
de pecados, né? Então, gente, o amor, quando você faz um gesto amoroso, uma ação amorosa, isso tem um poder transformador tão grande, por quê? Porque muda completamente a avaliação que você passa a fazer de você mesmo. Porque o maior problema que nós temos somos nós mesmos. É a avaliação que a gente faz de si. Eu olho para mim, eu não gosto do que vejo. Agora, se eu começo a fazer o bem, eu vou olhar para mim, poxa, não sou tão ruim assim não, até que eu sou gente boa. Até que eu sou capaz de fazer coisas boas. Então, essa visão de si, ela desconstrói automaticamente um monte de coisa que está mal resolvida dentro de você. Não tem jeito, gente. Só se resolve problemas kármicos através do amor. O amor ainda é o solvente mais poderoso do universo. Não existe outro. Então, nós estamos aqui única e exclusivamente para desenvolver a nossa capacidade de amar. Vocês sabem por quê? Porque quanto mais a gente ama, mais a gente se aproxima da nossa verdadeira natureza. Porque a nossa verdadeira natureza é o amor. A essência de cada um de vocês, aquilo que é indestrutível, eterno, incontaminável, aquilo que está na essência de cada um de nós, é o amor. João não dizia Deus é amor? Ora, se Deus é amor e eu sou Deus, sou amor. Ah, mas você não é Deus, você é filho de Deus. Tá bom. Quer pensar que eu sou filho de Deus? Pode pensar. Filho de peixe? Poxa, então, se ele é amor, eu sou o quê? Um jacaré. Se ele é um jacaré, eu vou ser uma girafa? Não vou. Vou ser um jacarezinho, né? Não é assim que funciona a natureza? Não é verdade? Você vai estar dando palestra logo aqui, viu? Na frente do seu pai, você vai ver assim. Onda, mas vai.